Fala trader, Rafael Nascimento aqui falando, e na aula de hoje nós vamos falar sobre rompimentos. Os rompimentos, 80% das vezes, são rompimentos falsos, e nas outras 25% das vezes, os rompimentos eles tendem a seguir, mas a gente tem uma forma correta de entrar no rompimento, no caso para operar rompimento, certo? Eu tenho aqui um gráfico do mini índice. A gente tem aqui ele com uma tendência de baixa, então a gente vê aqui logo de cara, ele tem aqui, formou um padrão de alta, e aqui ele vem para o rompimento, dessa região de resistência, certo? Ele vem para a região de resistência e aqui ele rompe essa região de resistência. E essa faixa vermelha, né, essa linha vermelha, é uma região de H4. No caso aqui é um suporte, essa parte de baixo aqui, essa linha de baixo é um suporte. Essa linha de cima é um topo de H4, no caso era um suporte e agora ele tinha virado uma resistência. Então aqui ele virou uma resistência e aqui veio, tentou subir aqui, tentou romper, como a região estava forte, né, a força vendedora estava forte e não conseguiu, né, romper essa região. Aí ele retraiu um pouquinho aqui, recuperou e aí tentou aqui até que conseguiu romper essa região, né, com um candle de força, ou seja, ele tem aqui um candle de força rompendo essa região de resistência. Mas onde que a gente vai entrar? A gente vai entrar aqui, após o rompimento? Não, a gente não vai entrar nessa vela. Porque simplesmente, se for um rompimento falso, ele pode simplesmente voltar. A gente comprou aqui, o mercado volta, a gente vai ser estopado. Então, qual é o jeito certo da gente entrar na operação? Se a gente quer comprar, acreditando que ele vai, né, subir aqui para fechar lá o gap que está aberto, né? Esse gap aqui. Então a gente vem aqui, dá para perceber, ó, ele rompeu. Vamos traçar aqui uma linha. Ó, ele rompeu, essa de baixo aqui, certo? Ele rompeu aqui. A gente já vai aguardar. Ele tocou aqui chegou perto, né? Dessa outra resistência que tem aqui, né? Esse outro topo que tem aqui atrás. Então ele chegou perto aqui desse outro topo e aí ele fez uma retração aqui. Se a gente quer comprar aqui, acreditando que ele vai subir, como é que a gente faz isso? A gente aguarda o pullback, ou seja, ele sobe, retrai para o pullback. Você também pode utilizar o Fibonacci, né? A ferramenta de Fibonacci para realizar essa averiguação. Por exemplo, pode chegar em 50% do Fibo, né? 38% do Fibo, enfim, e aqui ele vem e começa a subir de novo. E aí ele rompendo esse topo aqui, a gente já tem, né, o nosso trade concluído. Então a gente vai entrar aqui, né, após a confirmação de reversão para continuar subindo. Então, como é que a gente vai realizar essa operação? A gente vai esperar, no caso aqui ele rompeu, a gente vai esperar ele voltar, fazer um padrão de reversão para alta, e aí sim a gente vai entrar na operação acreditando que vai subir para romper os próximos topos, principalmente. Então, como é que a gente vai entrar nessa operação aqui? Já foi aqui, ó. Aguardamos ele voltar, ele voltou aqui, né? Se a gente traçar aqui, ó, ele está mais ou menos metade aqui dessa subida aqui, né? Mais ou menos metade. Então veio aqui, fez um padrão aqui mais ou menos de reversão para alta, em cima da região de resistência que agora virou uma linha de suporte, né? Essa aqui virou um suporte, ele testou aqui, conseguiu manter. Então a gente vai entrar aqui, ó. Aqui seria o nosso ponto de entrada, aqui o nosso stop e o nosso alvo a gente pode atacar lá no meio do gap ou, né, lá no fechamento do gap. Mas aí, dependendo do seu gerenciamento, você pode entrar uma parcial aqui no meio do gap, né? Uma parcial no meio do gap.
aqui e uma saída aqui, né? Que no caso teria sido aqui na frente, né? Uma saída aqui e a outra aqui. Então aqui a gente tem, olha só a proporção risco-retorno, né? A gente tem aqui, deve ter mais de 300 pontos aqui, eu vou olhar aqui já. E aqui a gente tem, ó, olha só a diferença, né? A gente tem aqui no mínimo 1,5 para 1, né? E aqui a gente tem a saída final, que é, né, um alvo bem grande. Então vamos ver quantos pontos aí deu, né, ou teria dado se você tivesse pego essa operação, né? Vamos supor que a gente comprou aqui nessa vela aqui, ó, essa vela de força aqui, após ela ter concluído, né, após ela ter fechado. Então a gente entrou aqui, botou o stop aqui, 500 pontos de stop, e aí a gente tem aqui também o alvo, tem que ser, né, tem que ser grande, né, pelo menos 1 para 1 no mínimo. Então aqui basicamente a metade do gap, né, temos aí 717 pontos, ou seja, está mais favorável. No caso é 500 pontos para 700, então é mais de 1, né? No caso 1.2, né? 1. Alguma coisa assim, para 1. Então aqui teria sido a parcial, certo? Aqui teria sido a parcial, ou se você quiser também, né, finalizar com 700 pontos, excelente, né? O trade teria sido ótimo. Então aqui a gente tem essa parcial, ou finalização do trade, mas no caso da parcial, né, a gente teria aí, no final da operação, a gente teria fechamento do gap 1.389, ou se preferir 1.500 pontos. Então teria dado aqui uma parcial, ó, a gente teria uma parcial aqui, a gente teria possibilidade de adicionar mais contratos aqui, né? Parcial, botou mais contratos, aguardando, e aqui a gente já move o nosso stop, né, para stop gain, porque fez esse fundo aqui, ó, fez esse fundo aqui, então a gente já pode, né, ter um stop gain na operação, né? Então aqui a gente estava com a entrada aqui, o nosso stop aqui, a gente fez um parcial aqui, ele voltou aqui, fez o fundo, a gente adicionou mais contratos aqui, e aí a gente sobe o nosso stop para esse fundo aqui. Então a gente teria feito um parcial, veio aqui, adicionou mais contratos, e aí a gente aguarda o alvo, né, lá de cima, né? Então a gente tem uma excelente operação, né, e em relação a risco e retorno, muito boa. Claro, né, em relação a algumas pessoas que vão estar começando com um valor mais baixo, o stop dessas pessoas tem que ser um pouco mais baixo, né, de 100 pontos, por exemplo, e por isso acaba que complica um pouco as suas entradas, né, porque, por exemplo, olha só esse movimento aqui, a gente tem um movimento lindo aqui, porém são movimentos muito longos, né? Então são mais de 100 pontos, são 500 pontos a depender da sua entrada aqui. Se você entrar aqui, né, a gente tem aí, vamos ver aqui, a gente tem, se você entrar nessa velinha aqui, ó, a gente tem 318 pontos de stop, né? Aí a depender, né, pode entrar após o fechamento dessa vela aqui, mas essa vela aqui, né, como ela mostrou força compradora, seria mais interessante ter entrado ou nessa segunda vela aqui, mais forte, né, mostrando que tem realmente força para subir. E aí, né, a probabilidade de acertar essa operação seria maior. Então, a gente tem aí um alvo longo, um stop um pouco longo. Então, essa operação aqui não seria para todos, né? Basicamente, a pessoa teria que aceitar esse stop longo, mas também teria que buscar esse alvo longo, né? Então, é algo que deve estar dentro do seu gerenciamento de risco, entre o seu gerenciamento de perda para o dia e de ganho para o dia. Basicamente, a aula de hoje é isso. E nunca se entra em rompimento logo após ele romper. A gente espera sempre ele voltar para testar o suporte, no caso que era a resistência. Aqui ele é resistência e aqui agora ele é suporte. Então a gente espera ele testar esse suporte, e aí se ele confirmar, a gente entra na operação, né, com o nosso alvo parcial ou completo no topo anterior que ele formou, ou aguardar ele seguir a operação sem alvo,
só aguardando subir. Basicamente, espero que você tenha entendido como funciona os rompimentos e como operar da forma correta nos rompimentos para você não ter tantos prejuízos com falsos rompimentos, porque muita gente entra na operação, rompeu, por exemplo, aqui, rompeu para baixo, por exemplo, né? Vamos supor, rompeu aqui para baixo, aí a pessoa ela vende aqui achando que vai continuar descendo, só que aí, sei lá, aí aqui vem e volta, né? Era um falso, aí ela está aqui, vendida, está dando loss aqui, pegou até stop, se você, com certeza tem que usar o stop, pegou seu stop, se bater aqui, aí a pessoa fica pendurada, e aí ela fica achando que o mercado está contra ela, enfim, mas na verdade a operação que foi realizada no rompimento, né, teria sido uma operação falha, uma operação num ponto errado, a pessoa não guardou o momento certo para entrar na operação, e por isso ela teve ou, né, pode ter prejuízo. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desta aula e, né, eu te aguardo na próxima aula. Até a próxima!